Bom, a doutrina do primado petrino é uma doutrina relativamente simples para a Igreja Católica, porque ela consiste em crer que o bispo de Roma ele exerce primado em relação a todos os bispos do mundo, e esse primado não é apenas de honra, mas também um primado de jurisdição. E que no seu exercício ele é assistido pela graça divina, a fim de que possa definir a fé católica quando existe uma controvérsia ou a necessidade de que haja uma definição. A apologética protestante em geral, não estou dizendo que o senhor vai fazer, mas em geral, ela trabalha com argumentos históricos no sentido de dizer, olha, lá nos primeiros séculos nós não encontramos o papado, mas enxergando essa necessidade de encontrar um papa em exercício, quer dizer, um papa em plenos poderes. Nós somos conscientes disso, né? A doutrina do primado ela é consciente de que houve um desenvolvimento histórico, mas que embrionariamente, isso já está embutido na divina revelação, né, nas fontes bíblicas, e depois no entendimento lento da igreja, isso vai sendo vai se tornando cada vez mais claro. A natureza da igreja exige que haja uma autoridade suprema que, para o benefício da fé, exerça esse serviço, que é muito importante, porque o sumo pontificado basicamente é um serviço. Quando o Papa se chama de servo dos servos de Deus, é porque o seu ofício existe para servir a igreja. Claro que nem sempre foi assim, claro que houve muitas situações históricas complicadas, mas o seu ofício consiste nesse serviço de confirmar a igreja na fé e também na caridade. Portanto, digamos, a teologia católica lida com a doutrina do papado, enxergando-a primariamente nos textos da Divina Revelação, e a partir da revelação bíblica e também da tradição imediata da Igreja Antiga, vai se desenviscerando da própria natureza da igreja essa figura que aos poucos assume, digamos assim, essa posição. É importante reconhecer que, desde já, quando a gente tenta para desmontar a ideia de um papado precoce, utilizar a necessidade de encontrar um papado em seu pleno exercício nos primeiros séculos, isso é um pouco a gente acaba entrando, por exemplo, numa espécie de argumento de espantalho, né? E aí fica fácil, porque se eu preciso encontrar um primaz universal e com plena jurisdição sobre toda a igreja no primeiro século, isso é materialmente impossível. Nós não encontraremos. Mas o que nós encontraremos são os princípios ali estabelecidos que lentamente vão sendo, digamos assim, tornados mais claros, tanto no exercício. As igrejas antigas recorriam a Roma quando havia alguma controvérsia, quanto do ponto de vista doutrinal. Aos poucos, esse entendimento vai se tornando consensual em toda a igreja. A partir do cisma do Oriente, a gente chama de cisma do Oriente, mas os orientais chamam de cisma do Ocidente, né? Então, a partir desse momento, cria-se também uma dificuldade com a doutrina do primado de jurisdição de uma maneira mais acentuada. Essas dificuldades já vinham surgindo de séculos anteriores, a partir do século VI, de uma maneira mais clara, mas quando chega o século XI, então ela chega, digamos assim, ao seu máximo grau de expressão. Os orientais concordam e nunca colocaram em dificuldade a doutrina do primado de honra, mas não o primado de jurisdição. E o primado de jurisdição passa a ser, e também o de honra, passa a ser questionado 1500 anos depois por Lutero, 1500 anos depois do nascimento da igreja. Perfeito. Vamos lá? Pode ir, cara. Ok. É importante nós frisarmos desde o início, e o padre, de forma bem geral, já deixou mais ou menos claro, que nós vamos partir de perspectivas ou fundamentos, digamos que epistemológicos distintos. O catolicismo, e obviamente se eu estiver depois errado, o padre fica à vontade para me corrigir, ele vai se basear no famoso tripé, que é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério, enquanto que o protestantismo ele vai se basear no elemento chamado sola escritura, somente a escritura,
Mas aqui é importante dizer já de antemão que protestantes não têm nenhum problema em seguir a tradição. Pais da igreja, os teólogos do contexto escolástico, pré-reforma, reforma e pós-reforma, desde que os ensinos destes repercutam e reflitam aquilo que está dito nas escrituras. As escrituras, elas estão acima de tudo, incluindo, evidentemente, tradição, magistério e assim por diante. Quanto à fala do padre, mais especificamente sobre Pedro, eu gostaria de começar aqui citando um padre católico norte-americano, que eu tenho certeza que o padre conhece, os queridos amigos católicos também conhecem, que é Raymond Edward Brown, que faleceu agora em 1998, e que ele é considerado um dos maiores biblistas católicos, e que ele escreveu o seguinte sobre o apóstolo Pedro, abre aspas. Uma tradição mais antiga relata que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Isso parece bastante improvável, considerando o que sabemos sobre o cristianismo em Roma. E aí ele vai citar a arqueologia, sepulturas cristãs, ele vai citar Suetônio, ele vai citar alguns outros elementos arqueológicos e históricos, onde ele vai dizer que não faz sentido essa ideia de Pedro ter estado, por exemplo, em Roma, e, portanto, a ideia de um primado de Pedro, a ideia do Papa e tudo, embora o padre tenha destacado muito bem na sua fala, e é importante frisar que isso estava incipiente, não estava plenamente desenvolvido, mas era incipiente, e nós temos que ser honestos, né? Mas na continuidade, o Raymond Brown vai dizer o seguinte: a suposição de que quando ele, isto é, Pedro, chegou a Roma, presumivelmente na década de 60 depois de Cristo, assumiu o cargo e se tornou o primeiro bispo, representa uma retroprojeção da ordem eclesiástica posterior. Ou seja, você pega uma leitura a posteriori dos pais da igreja, dos primeiros séculos, e você retroage a Pedro. Então quem está dizendo isso é um biblista católico e padre, né? E ele vai dizer o seguinte: nossas evidências sugerem que o surgimento de um bispo único, distinto do colégio de presbíteros e bispos, ocorreu relativamente tarde na igreja romana, talvez somente no segundo século depois de Cristo, evidentemente, ele tem em mente aqui o final do segundo século, e ele vai dizer que líderes como Lino, Cleto e Clemente, vistos ali como primeiros bispos ou papas ou protopapas, vamos assim dizer, conhecidos da Igreja Romana primitiva, provavelmente foram presbíteros bispos proeminentes, mas não necessariamente bispos monárquicos, ou seja, não adquiriram aquela perspectiva papal que o catolicismo terá um pouco mais adiante. E aí ele vai citar outro estudioso do Papa, das questões católicas, romanas e tudo, que é Daniel William O'Connor, na obra Peter in Rome, ou seja, Pedro em Roma, uma obra de 1970. Ele vai dizer o seguinte: que Pedro tenha fundado a igreja em Roma é extremamente duvidoso, e que ele tenha servido como seu primeiro bispo, como entendemos o termo hoje, tem a ver com aquilo que o padre disse, por sequer um ano, muito menos pelos 25 anos que lhe são atribuídos, é uma tradição infundada que remonta a um ponto não anterior ao século III. Raymond Brown, um padre teólogo católico, citando outro estudioso e anuindo ao seu comentário. E aí ele vai citar várias outras coisas, e eu gostaria apenas de pegar um outro elemento aqui na sequência do pensamento de Brown, onde ele vai dizer o seguinte: há pouco no Novo Testamento que sustente a tese de que Pedro era bispo, exceto pelo fato de que 1 Pedro 5,1 apresenta Pedro falando como um presbítero. E aqui eu gostaria de fazer apenas uma brevíssima correção na fala do Brown, porque na verdade em 1 Pedro 5,1, Pedro se autodenomina em grego presbíteros, em grego, ou seja, copresbítero ou companheiro de presbitério, que é o que quer dizer a palavra grega presbíteros, em meio a outros tantos presbíteros, ou seja, Pedro é apenas mais um dos presbíteros e não o líder de todos eles. E aí o Brown vai terminar dizendo: mas isso significa presbítero bispo ou simplesmente ancião? Ou seja, não dá para sabermos o que Pedro foi. Esta última opção é possível, mesmo que os outros presbíteros a quem Pedro se dirige tenham funções episcopais. E à medida em que nós avançarmos na continuidade, eu tentarei expor mais alguns detalhes a respeito. Perfeito. Vamos lá? A primeira coisa, vamos falar do Brown. Porque o Raymond Brown, eu leio muito o Brown, o comentário dele a São João é maravilhoso. Tem tudo lá dentro, né? Absolutamente. Muito bom, muito bom. E vários livros dele são ótimos. Tudo que ele escreveu, por exemplo, sobre os escritos joaninos é maravilhoso, mas ele é um teólogo liberal. Uhum. Na verdade, ele é um exegeta. E como exegeta, ele não presume o dado da fé. Inclusive, os escritos do Raymond Brown, em muitos momentos, vão atropelar conceitos como a divina inspiração, a revelação, etc. Então, como fonte da afirmação, ela acaba não se sustentando diante das próprias crenças que nós dois compartilhamos. Porém, aqui nós precisamos fazer uma distinção. É claro que, se nós procurarmos exatamente o que nós entendemos por monarquia episcopal no primeiro século, nós só encontraremos disso vestígios quase imperceptíveis do ponto de vista histórico. Por quê? Porque não havia uma distinção clara entre presbítero e bispo,
E, aliás, na teologia, essa distinção, ela foi sendo feita de maneira muito lenta e praticamente ela se consolidou no catolicismo no século XX. Antes disso, era até uma questão disputada. Se um bispo era um ofício, por exemplo, São Tomás de Aquino, que é um dos maiores teólogos da Igreja Católica, acreditava que era só um bispo. Aliás, que era só um ofício. Um ofício que o sacerdócio, ele já tinha tudo aquilo que estava implícito na função episcopal, só que amarrado. Portanto, a função episcopal, no caso da teologia de Tomás, ela é um ofício no qual ele exerce funções que o presbítero não pode exercer enquanto governante do presbitério. Então, ou seja, o que nós vamos encontrar entre o primeiro e o segundo século? Nós vamos encontrar um governo presbiteral, mas existe uma espécie de proto-presbítero, um primeiro presbítero, um supervisor. Nos Atos Apóstolos, por exemplo, São Paulo, eu não me lembro agora exatamente o capítulo e o versículo, mas ele diz que constituiu presbíteros, etc. Depois ele mesmo fala para esses presbíteros, vós que sois bispos, etc. Acho que é Atos 20 e 28, possivelmente. É por aí, Então veja, essa distinção ela vai acontecendo lentamente. Agora, o que a história mostra é que, em primeiro lugar, a Igreja de Roma tem uma proeminência muito, muito antiga. Ou seja, já Santo Inácio de Antioquia fala da primazia da Igreja de Roma. Preside os outros na caridade. E dizer Igreja de Roma é muito importante. Por quê? Se a gente pega Santo Irineu, por exemplo, ele estabelece a base da doutrina apostólica a partir das igrejas dos apóstolos, que são, digamos, os lugares onde nós devemos buscar a verdadeira doutrina quando ela é pregada. Ou seja, a verdadeira doutrina é a doutrina apostólica. Ele não recorre sequer a uma menção clara da Escritura naquele trecho do Adversus Hereses. Portanto, se a gente quiser partir de uma evidência extra-bíblica de que Pedro foi um bispo em Roma, que, aliás, a gente não sabe nem exatamente o que isso significa no primeiro século, é claro que desde o ponto da teologia católica, isso é um espantalho, você não vai encontrar. O que você vai encontrar bem documentado é que já muito, muito cedo, prematuramente até podemos dizer, nós temos o recurso à Igreja de Roma, nós temos a veneração da tumba de Pedro em Roma. Essa veneração acontece, o martírio é muito mais documentado e muito mais referido pelos escritores eclesiásticos, e que ali, de algum modo, se estabeleceu a sede primacial, e ela se torna uma igreja de referência. Isso me parece muito difícil de contestar desde a perspectiva historiográfica. Perfeito, vamos lá? Ok. Eu gostaria de começar a parte da minha fala, padre. O senhor citou o Raymond Brown. Eu até imaginei que isso fosse acontecer, que ele era um teólogo liberal e tudo, mas a obra que eu consultei dele, veja bem, é a obra Priest and Bishop Biblical Reflections, ou seja, sacerdote e bispo, reflexões bíblicas, de Paulist Press, 1969. Essa obra do Brown, ela possui tanto o Nihil Obstat, o Nada Obsta, como o Imprimatur, que são duas declarações oficiais da Igreja Católica de que um livro ou documento está livre de erro doutrinário ou moral. Esse livro traz também isso. tem. Sim, mas eu estou dizendo, há uma validação católica, e eu tomei esse cuidado de trabalhar esse ponto. Mas o senhor citou também a obra de Irineu, Adversus Hereses, né, sobre a questão de o que acontece. Irineu, entre outros, Irineu, Eusébio de Cesareia, Jerônimo menos, né, Agostinho, eles trazem listas de bispos, não é isso? Irineu traz uma das mais conhecidas e tal, e eu fiz uma pesquisazinha nesse assunto, e eu cheguei à seguinte conclusão, e aqui eu vou tentar provar dentro do tempo que eu tenho, né? De 4 listas de pais da igreja que eu selecionei, de Irineu de Lyon, na obra Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3, parágrafos 1 a 3, o padre citou en passant aqui bem brevemente, Eusébio de Cesareia na História Eclesiástica, Jerônimo na sua obra Sobre os Homens Ilustres, e também Agostinho na Carta 53. O que acontece? Destas 4 listas de bispos de Roma, apenas as listas de Irineu e de Jerônimo concordam com a ordem dos 3 bispos, né, os 3 primeiros nomes de bispos, ou seja, Lineu, Anacleto e Clemente, e além disso, somente os bispos Lino, Evaristo e Pio, eles seguem a mesma ordem na lista ou nas listas de Irineu.
Irineu, Eusébio e Agostinho. Todos os outros nomes de bispos, eles estão situados em ordens absolutamente diferentes. Isso me faz pensar no seguinte: se a tradição ela é inerrante, ela é infalível, o magistério é infalível, estas ordens deveriam ser perfeitas, elas estão todas desconjuntadas. Então, por exemplo, na lista de Irineu, veja bem, nessas listas que eu citei, apenas Lino é que concorda, que seria hipoteticamente o primeiro bispo ou um protopapa após Pedro, né? Isso aparece, por exemplo, nas listas de Irineu, Eusébio, Jerônimo e Agostinho. As 4 trazem Lino primeiro, ok. As 4, na verdade, Evaristo também será citado em Irineu, será citado em Eusébio e será citado, por exemplo, em Agostinho. E depois Pio também será citado em Irineu, Eusébio e Agostinho. Agora, quanto a isso, as demais situações estão todas em ordens distintas. Então você vai pegar, por exemplo, na lista que nós temos de Eusébio de Cesareia, Aniceto aparece tanto como o segundo bispo, como também o 10º. Talvez tenha havido uma confusão entre Anacleto e Aniceto, mas ele cita Aniceto 2 vezes. Quando nós vamos, por exemplo, para o segundo nome ou outros tantos nomes, nós vamos ver que Clemente, que aparece em 3º lugar, em 3 das listas ele aparece em 2º lugar na lista de Agostinho. Quando nós vamos pegar Alexandre, ele aparece como o 5º na lista de Irineu e de Eusébio, ele aparece como o 11º na lista de Agostinho. Quando você pega Eleutério, ele é o 12º das listas de Irineu e de Eusébio, ele nem aparece sequer na lista de Agostinho. Então é interessante que Jerônimo, na obra sobre os homens ilustres, capítulo 15, você vai entender alguns detalhes interessantes. Então, segundo as listas de Irineu, Eusébio, Jerônimo e Agostinho, Lino é o segundo depois de Pedro. Mas depois você tem ordens bem distintas. A ordem da lista de Agostinho não concorda com a ordem das listas de Irineu, Eusébio e Jerônimo. Não concorda. E eu tenho toda a ordem aqui, detalhada, todas as referências, e isso, de novo, nos faz pensar naquele elemento que aponta para a questão da inerrância da tradição. Aliás, outro estudioso chamado Peter Lamp, na sua obra de Paulo a Valentino, Cristãos em Roma nos primeiros 2 séculos, ele vai dizer o seguinte: é com a maior probabilidade uma construção histórica, ou seja, a obra de Irineu, da década de 180, quando o episcopado monárquico se desenvolveu em Roma. Então ele vai apontar aqui para determinados anacronismos, entre outros problemas. Mas o que eu chamo a atenção nesse primeiro momento é que listas de bispos de Roma, de Irineu, Eusébio de Cesareia, Jerônimo e Agostinho, elas não concordam. E aí, se a tradição ela tem aquele elemento da inspiração, ou ela é um prolongamento do cânon, ou ela é inspirado, é parte da revelação, ela não deveria ter esses tipos de erros, inconsistências e até mesmo contradições. Bom, primeira coisa é que a noção de tradição na igreja, ela acho que a gente precisa corrigir uma coisa na compreensão do que é tradição na igreja católica. Nós acreditamos que a tradição é fonte da divina revelação, mas ela se encerra com a morte do último apóstolo. A tradição divina, a tradição, ou seja, dominical, aquilo que vem de Cristo, e aquilo que os apóstolos instituíram. O que vem depois disso é a tradição eclesiástica. E a tradição eclesiástica não é infalível. E muito menos inerrante. A inerrância é uma das prerrogativas exclusivas da Sagrada Escritura. A tradição, sim, ela é fonte da revelação junto com a Escritura, e o magistério é apenas o intérprete disso. Ele não tem poder de redefinição desses princípios. Bom, listas dos papas. É um problema lexográfico, que nós temos, inclusive, no Novo Testamento. Há discordâncias entre os evangelistas em diversos aspectos. Todas as obras antigas têm discordância lexográfica. Mas uma discrepância, uma discordância lexográfica, neste caso, indica 2 coisas. E aqui eu acho que é um argumento a meu favor. Que existe uma preocupação em determinar quem são os bispos de Roma. E se existe essa preocupação, é porque isso é importante muito cedo na vida da igreja. E é claro que vai, com os elementos que eles tinham ali naquela época, eles vão ter dificuldades mesmo em fazer a relação completa. Mas eu queria um pouquinho para a Bíblia, já que o tema é teológico, que são os textos básicos em que a Igreja Católica, digamos aqui, ela se fundamenta para falar sobre o primado de Pedro. E como esse primado não é apenas um serviço temporário, como a natureza da igreja requer isso. Isso está no texto base é Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Cristo diz: tu és bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus, por isso eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. A menção aqui às portas do Hades
as portas da morte. Algumas traduções, o São Jerônimo traduz como porta inferi, né? Portas do inferno. Indica a indefectibilidade da igreja, ou seja, a igreja ela vai durar até o fim do mundo. Diferentemente do que os racionalistas, os liberais, inclusive alguns muito queridos pelo Brown, por exemplo, dizem que Jesus ele fundou a igreja para durar até o fim dos tempos. Ele não estabeleceu uma espécie de uma comunidade de livres pensadores que fossem por aí levando simplesmente uma mensagem. E ele mesmo estabelece o primado. Não obstante, a transferência ou a comunicação aos demais apóstolos do poder de ligar e desligar, como vai aparecer no próprio capítulo 18 de Mateus, em que Jesus também vai falar da igreja como instituição visível, localizável, etc., não apenas comunidade espiritual, a Pedro ele o dá em primeira pessoa. Ou seja, a ele, e por que a ele? Porque ele foi o primeiro a proclamar a fé teologal, a fé sobrenatural em Cristo. O texto é muito interessante porque ele faz uma espécie de enquete perguntando quem dizem os homens que ele é. Eles dão um resultado de uma enquete, João Batista, Elias e Jeremias, né? 3 profetas celibatários. Então, vendo Jesus celibatário, possivelmente tentavam encaixá-lo num desses profetas celibatários. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus exulta. Ou seja, dentre os apóstolos, ele foi o primeiro a fazer a profissão de fé. A fé no sentido sobrenatural da palavra. E é justamente esta profissão de fé que o transforma de Simão em Pedro. Ou seja, ele é chamado por Cristo de Pedro e o próprio Cristo diz que ele é a pedra sobre a qual ele construirá a sua igreja. Esse texto é um texto que, é claro que a apologética protestante vai tentar diminuir. Né? A apologética ortodoxa também vai tentar relativizar um pouco. Mas para nós, ele realmente é a chave para entender. O padre citou Mateus 16, 18. O contexto todo de Mateus 16, quando Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificaria a igreja. O que acontece? Os próprios pais da igreja, eles não são unânimes quanto ao significado do termo pedra em Mateus 16, 18. Então a própria parte da tradição, digamos que católica, ela não é unânime. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, para Cipriano de Cartago, a pedra de Mateus 16, 18 é Pedro. Na obra Unidade da Igreja Católica, capítulo 4, ele diz, o Senhor edifica sobre ele, isto é, sobre Pedro a igreja. Ok, mas vamos ver outros depoimentos. Para Agostinho, a pedra de Mateus 16, 18, primeiro é Pedro, depois é Jesus, e mais tarde pode ser qualquer um dos dois. Agostinho joga para a galera, vocês escolham, e eu vou ler o texto. Agostinho diz, em certa passagem falei a respeito do apóstolo Pedro, que sobre ele, como sobre uma pedra, foi fundada a igreja. Pulando um pouco mais adiante, mas sei que expliquei depois muitas vezes que o dito pelo Senhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, se entendesse sobre aquele que Pedro confessou ao dizer, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mais adiante ele vai dizer, e essa rocha era Cristo, a quem Pedro confessou como é a fé de toda a igreja, e foi chamado Pedro. Mas entre as duas opiniões, o leitor escolha a mais provável. Está na obra dele, Retratações, coleção patrística, inclusive da Paulus, que é uma editora católica. Para Jerônimo, a pedra é Jesus e Pedro. Ele vai dizer, até talvez de uma forma um tanto quanto confusa, a Simão que cria em Cristo, a rocha, Petra, foi concedido o nome de Pedro, Petros. E de acordo com a metáfora da rocha, Petra, é dito corretamente a ele, isto é, Pedro, eu construirei a minha igreja sobre você. Então é Cristo e também é Pedro. Se você vai para Orígenes, mudou totalmente. Para Orígenes, a pedra é uma referência aos discípulos de Cristo, em geral. Então ele vai dizer, Orígenes vai dizer, e se nós também dissemos como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nos tornamos um Pedro, e a nós pode ser dito pela palavra, tu és Pedro, etc. Porque rocha é todo discípulo de Cristo, e sobre cada rocha semelhante é edificada toda a palavra da igreja e a política de acordo com ela, pois em cada um é a igreja edificada por Deus. Ou seja, não há consenso entre os pais da igreja sobre quem na verdade seria essa pedra. Uma hora é Pedro, uma hora é Jesus, outra hora é os discípulos de Jesus, outra hora é os dois, quer dizer, as pessoas não sabem quem é, né? Mas aqui tem outro detalhe interessante. O padre citou em Mateus 16 que Jesus se exultou quando Pedro disse, né, que não foi a carne e o sangue que ali acabaram revelando para ele que ele era o Cristo, mas foi Deus. Mas no instante seguinte ele diz para ele, para trás de mim, Satanás, que não cogita as coisas de Deus, mas cogita as coisas dos homens. Quer dizer, esse é um outro ponto importante. Além disso, se essa questão que envolve citar Pedro em primeiro lugar e tal, se fôssemos usar essa ideia de que Pedro ele é citado muitas vezes em primeiro lugar nas listas apostólicas, ele é sempre citado em primeiro lugar,
Mas se fôssemos usar essa lógica, então nós também teríamos que entender que em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer o seguinte: conhecendo Tiago, Cefas e João, Pedro é citado em segundo lugar, com o nome de Cefas, que são considerados as colunas. Então, se o fato de Pedro ser citado primeiro lhe confere algum tipo de primazia, então poderíamos supor que, nesse contexto paulino aqui aos Gálatas, ele teria perdido a primazia, e, portanto, Tiago teria se tornado primaz no lugar dele. Aliás, Tiago que tem uma preeminência quando do primeiro concílio de Jerusalém, Atos no capítulo 15, quem dá a palavra final ali naquele contexto, e assim sucessivamente. Então, tem outro texto também, que eu não sei se eu terei tempo, que é interessante, que diz respeito a um texto muito usado também pelos queridos amigos católicos, que é Lucas 22:32, quando, aliás, é usado inclusive no Concílio Vaticano I, ali para determinar a infalibilidade papal. Lucas 22:32, quando Jesus vai dizer para Pedro, depois que ele se converter, ele confirmasse os seus irmãos. O que acontece? No Novo Testamento, não é apenas Pedro que é encarregado de confirmar, a palavra grega esterizo, confirmar, estabelecer, firmar ou fortalecer os irmãos na fé. Outros agentes humanos fazem isso também. Por exemplo, Paulo deseja ir a Roma para fortalecer, esterizo os cristãos de lá, conforme Romanos 1:11. Timóteo é enviado para fortalecer, esterizo os tessalonicenses, conforme 1 Tessalonicenses 3:2. Os cristãos aos quais Tiago escreve deveriam fortalecer, esterizo os seus corações para a vinda do Senhor, conforme Tiago 5:8. Os cristãos aos quais Pedro escreve devem exortar uns aos outros a fim de que eles sejam fortalecidos, esterizo, na verdade, conforme 2 Pedro 2:12. Por fim, o anjo ou pastor da igreja de Sardes também deveria fortalecer, esterizo, os irmãos que iriam morrer, conforme Apocalipse 3:2. Portanto, essa palavra que é dirigida particularmente a Pedro, ela se aplica não apenas a ele, mas a Deus, a Jesus e a diversos irmãos do contexto eclesiológico neotestamentário. Me perdoe que eu passei acho que uns 20 segundos. Tranquilo. Veja, o senhor tem razão quando diz que os padres da igreja dissentem, no sentido de que existem várias interpretações. A escritura tem múltiplos sentidos, né? Também isso é doutrina de fé para todos nós. Não há um sentido exclusivo nos textos da escritura. Porém, é claro, quando Jesus diz tu és pedra, ele está utilizando uma metáfora. E toda metáfora, ela tem uma múltipla aplicação. Por exemplo, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz para os discípulos, vós sois a luz do mundo. E coisas desse tipo nós vamos encontrar no Novo Testamento. A Pedro, aqui, como o senhor mencionou, a função de confirmar, que pertence a todos nós até, a ele é dado em primeira pessoa. Essa é uma das características. Em Mateus 18, Cristo vai dar o poder de desligar aos apóstolos, mas a Pedro ele integra de modo singular. É aqui, por exemplo, que se encaixa a doutrina um pouco da infalibilidade. Para a fé católica, a igreja é infalível na sua totalidade. Os fiéis também são infalíveis incredendo, quando professam a sua fé, digamos assim, a partir dos sensus fidei que a própria graça colocou no seu coração. Porém, a Pedro é dada a função, o ofício, em primeira pessoa. O próprio Donald Arthur Carson, comentando essa passagem, ele diz, não dá para dizer que pedra aqui não seja Pedro. Partindo da multiplicidade de sentidos que uma metáfora tem. Mas, sobretudo, porque aqui, no capítulo 16, Jesus diz a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso diz apenas a ele, não diz a mais ninguém. E, quando nós vamos para um texto paralelo em Isaías, no capítulo 22, quando aparece a figura de Eliassim, né, que é o primeiro-ministro, que substitui Sobna no Palácio Real, exatamente isso que Deus, através do profeta, diz a Eliassim. Porém, sobre seus ombros, a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Hei de fixá-lo como estaca firme em lugar seguro, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Ou seja, quando Jesus entrega as chaves do reino dos céus, nós podemos ver repercussões de Isaías 22 ali, quando o profeta fala do primeiro-ministro do rei, como aquele que tem o poder de abrir e fechar. Portanto, Pedro é colocado aqui numa posição de primeiro-ministro sobre toda a igreja. Mas, nos textos tanto da transfiguração, Mateus 17, Marcos 9, quanto do Getsemane, Mateus 26, Marcos 14, e tem as referências de Lucas também, nós temos Cristo que chama Pedro, Tiago e João para estarem mais próximos dele. Aqui tem uma inegável, especialmente na transfiguração, mas também no Getsemane, porque o Getsemane é uma espécie de desfiguração que funciona como paralelo, né? Desfiguração e transfiguração como mistério pascal
né, com o seu aspecto da cruz e o seu aspecto da glória e da ressurreição, com Êxodo 24. Quando Moisés sobe para a presença de Deus, aquela grande teofania em Êxodo 24, e estão adiante Arão, Nadab e Abiú. E depois os outros sacerdotes e, por fim, o povo. Então, nessa construção textual, a gente percebe que a menção de Pedro ali, paralelamente à de Arão, indica uma espécie de sumo sacerdócio. Justamente porque Arão é o sumo sacerdote de Israel e, portanto, ele exerce um papel importante. Para terminar, Números 27, quando Moisés entrega o pastoreio para Josué e diz para que o povo do Senhor não fique sem um pastor que o conduza. E depois, João capítulo 21, Jesus diz: Pedro apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, na hora da passagem da Páscoa, ele faz um gesto análogo ao que Moisés fez para com Josué. Bom, vou falar aqui pela parte mais fresca na memória, que envolve, por exemplo, João capítulo 21. Esse é um texto, né, padre, que nós muito bem sabemos, os católicos eles citam com frequência, mas o fato, por exemplo, de Jesus dizer para Pedro 3 vezes, né, Pedro, tu me amas, agapasme, fileisme, né, você me ama, sim, Senhor, eu gosto de ti, nós sabemos que tem relação com aquilo que acontecera alguns capítulos antes, no capítulo 18, mais precisamente, de João, quando diante das 3 negações de Pedro, quando Pedro nega a Jesus. Então o fato de Jesus dizer para ele, apacenta as minhas ovelhas e não os meus pastores, porque ele não era pastor de pastores, e em 1 Pedro 5,1 ele é visto como um copresbítero junto com outros, não significa que ele deva ser necessariamente, por exemplo, visto como líder da igreja. Ele tem uma preeminência, certamente por ter sido um dos primeiros ou primeiro a ser chamado por Jesus, junto com André, conforme João vai dizer, mas esta preeminência no sentido de cronologicamente Jesus chamá-lo entre os primeiros discípulos, não significa uma primazia jurídica relacionada ao bispado, ao presbiterato e posteriormente a um elemento que terá desdobramentos papais. Aproveitando essa questão que nós estamos mencionando do papado, da infalibilidade, já que tem algum tipo de correlação, o que acontece? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 890, ele diz que Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costume. Isso, por exemplo, não está na Bíblia em lugar algum. Né? A ideia de que os seguidores de Cristo eles são infalíveis, isso é um desenvolvimento teológico que envolve a tradição da igreja, envolve o magistério, envolve N elementos, mas essa ideia de infalibilidade, sobretudo quando a pessoa, ou o Papa, enfim, o bispo, com os bispos e demais presbíteros em comunhão com ele, quando ele fala algo acerca de fé e costumes, ele então é infalível, esse tipo de ensinamento, ele não aparece, por exemplo, na Bíblia em nenhum momento, incluindo os textos assim chamados por nós cristãos de apócrifos e que vocês chamam de, nesse caso, deuterocanônicos no Antigo Testamento. Mas em seguida o Catecismo vai dizer, no parágrafo 891, que goza desta infalibilidade o pontífice romano, né, o Papa, que o arquétipo ali ele é Pedro, na visão católica, quando proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. Na sequência, o Catecismo declara ainda no parágrafo 891 que a infalibilidade prometida à Igreja, Deus nunca prometeu tal infalibilidade à Igreja. Né? Que infalibilidade é esta? As pessoas não erram em termos de doutrinas, nós acabamos de citar brevemente. Por exemplo, as opiniões de Orígenes, Agostinho e outros, além de as listas dos bispos de Roma, todas elas são, de alguma forma, contraditórias, elas têm diferenças. Eu sei que o senhor falou sobre a tradição eclesiástica, que é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, conforme o senhor explicou, mas a perspectiva é que os pais da igreja, enquanto partícipes da igreja de Cristo, quando nós os lemos, a contradição ou as contradições são abundantemente flagrantes. Citei 2 breves exemplos de Mateus 16, 18. O senhor falou sobre o sentido múltiplo das escrituras e tal, e assim por diante, mas você não vê uma infalibilidade, porque se um acerta e os outros dizem coisas distintas e distoantes, evidentemente todos os outros erram. Então, no parágrafo 891, a infalibilidade prometida à igreja, Deus nunca prometeu essa infalibilidade à igreja, reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em concílio ecumênico. Quer dizer, esses tipos de perspectivas são desenvolvimentos a posteriori, eles estão Idade Média dentro, e talvez um pouco antes do início da Idade Média. A Idade Média vai começar em 453, um pouco antes, ok, mas eles são desenvolvimento do Novo Testamento, não são ensinos presentes, por exemplo, no contexto neotestamentário. Aliás, também, ainda no parágrafo 891, o Catecismo diz que esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina.
E revelação divina vai envolver no contexto católico não somente a Sagrada Escritura, mas também a Sagrada Tradição. E aí, nós, obviamente, cristãos evangélicos protestantes, nós temos um problema com isso, porque para nós, inspirada é apenas a palavra de Deus, como textos, como 2 Timóteo, no capítulo 13, versículo 16, vai dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para instruir, para corrigir, para instruir na justiça, e isso as tradições, o magistério, infelizmente, na minha modesta perspectiva, eles não conseguem alçar esses voos e deixam a desejar nesse aspecto. Bem, então, algumas questões. Infalibilidade, né? Bom, nós temos uma menção no Novo Testamento muito interessante acerca do sumo sacerdote. Está em João, se não me engano, capítulo 11. Isso. Ou não, no final do capítulo 12. Está aqui. Quando diz, dizem ao sumo sacerdote, se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele e os romanos virão destruir o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada. Não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? E aí o evangelista diz: Caifás não falou isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. Ou seja, aqui o evangelista está flagrando uma infalibilidade do sumo sacerdote enquanto sumo sacerdote, não enquanto pessoa individual. Assim como Pedro, ele negou o Senhor, pecou, portanto. Assim como Pedro, um instante depois de ser iluminado pela fé, ele cai na carne e diz para Jesus: olha, não, essa coisa de cruz não. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Enquanto homem, este mesmo homem que estava tramando a morte de Jesus gozou, segundo o evangelista, de uma infalibilidade. É disso que nós estamos falando, uma vez que o Novo Testamento não pode ser inferior ao Antigo. Sobre a infalibilidade da igreja, sobre a infalibilidade do Papa, Jesus mesmo disse: eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, uma vez reerguido, confirma aos teus irmãos. A ele como ofício, a ele em primeira pessoa. Ou seja, a partir do momento em que Cristo mesmo diz que orou, o verbo, Deus encarnado, orou para que a fé de Pedro não desfaleça, ele está dando como penhor a sua própria oração, né? Sobre a infalibilidade da igreja, Jesus disse ali em Mateus 16, 18 seguintes, que as portas do Hades, as portas da morte, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Nesse versículo, os padres da igreja são concordes maximamente. As portas do Hades são as heresias. Ou seja, a igreja, ela não pode perecer debaixo da heresia na sua totalidade. Isso não pode acontecer. E o próprio Jesus fala algo disso quando ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em diversas outras passagens do Novo Testamento em que Jesus arroga aquele que crê, aquele que conhece a sua voz, aquele que escuta a sua voz, aquele que viu a luz, aquele que dá testemunho. Ou seja, há de fato um instinto interior dado pela graça, pela qual o homem pode crer. Então, sim, nós podemos falar de uma infalibilidade da igreja nesse sentido. Ademais, né, quando o senhor fala sobre que isso não significa uma primazia jurídica, a questão me parece que será a seguinte: os primeiros cristãos, quer dizer, a igreja dos primeiros séculos, não entendeu assim, porque recorria a Roma quando havia alguma controvérsia. E isso é uma constante ao longo da história da igreja no primeiro milênio. É muito interessante que recentemente houve um diálogo entre católicos e ortodoxos em que, no final, eles firmamos, digamos assim, um acordo, um compromisso, em que eles reconhecem que há a primazia de honra, indiscutivelmente, no primeiro milênio, e muitas vezes Pedro, nesse caso, o Papa, foi chamado a, pelo menos, ratificar as decisões até dos concílios, no concílio de Constantinopla, por exemplo, no concílio
no sexto concílio ecumênico de Trullos, né? Ele deu a sua ratificação, o seu consentimento, em outros concílios também. Por exemplo, no concílio de Calcedônia, o Papa não aceitou o cânone 28 e o concílio acatou, né? No sentido de que, de fato, você tem uma preeminência. Desculpa. Da Igreja de Roma, a gente vai falar pode concluir, da Igreja de Roma ali, o que mostra que o entendimento não era esse, que era simplesmente uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Que tá lá, mas... Podemos? Virar. Ok. Bom, vou tentar pegar aqui alguns pontos que o padre mencionou. O padre mencionou de novo Lucas 22:32, dizendo que Jesus ele orou ali em primeira mão por Pedro, e tu quando te converteres confirma os teus irmãos. Eu já dei uma brevíssima exposição sobre isso, explicando que o verbo ali esterizo, confirmar, ele é aplicado, ele é usado pelo próprio Deus, ele é usado por Cristo, ele é usado ali por vários outros irmãos, não necessariamente bispos ou presbíteros, mas irmãos comuns no contexto neotestamentário. Então, diante disso, não voltaria a esse ponto, mas o que acontece? É verdade que Jesus orou, evidentemente, por Pedro, em Lucas 22:32, mas ele também orou por vários outros discípulos em João 17, na chamada oração sacerdotal. Assim, é classicamente e tradicionalmente chamada de oração sacerdotal. Obviamente que a oração envolveu tantas outras coisas, para que Deus não permitisse que os discípulos, caíssem ali em N problemas, que Deus os livrasse do mal e aquela coisa toda, mas Jesus não orou exclusivamente por Pedro. Em Mateus 16:18, o senhor citou que as portas do Hades são unanimemente vistas pelos pais da igreja como uma referência à heresia. Eu teria que, de fato, dar uma olhada para ver se essa informação assim procede, mas fazendo um voto de confiança no que o senhor disse. A questão é que... Perdão, por favor, pode. Eu não queria dizer que foi unânime. Mas tá, entendi, mas grande parte, eu entendi. Perfeito. Obrigado pela colocação. Então, o que acontece? Mas aí que nós entramos em, mais uma vez, o problema da tradição, né? O fato de vários pais da igreja dizerem que as portas do Hades, o Hades é a heresia, não tem nada a ver. A palavra grega Hades é morte, ela equivale ao hebraico Sheol, o mundo dos mortos, ou seja, porque Jesus é a ressurreição e a vida, a igreja que crê nele, que é a ressurreição e a vida, ela passou da morte para a vida, logo ela não precisa temer a morte. Então, as portas do Hades, que é uma terminologia emprestada de um contexto semítico, das portas do Sheol, presente em Jó, presente nos Salmos, presente em tantos textos, a ideia é, vocês não precisam se preocupar com a morte, por quê? Porque eu, Cristo, sou a ressurreição e a vida. Claro que contextualizando e parafraseando a fala dele. Além disso, o senhor mencionou num primeiro ponto que Caifás, por exemplo, ele, em João capítulo 11, ele teria sido dotado de uma infalibilidade naquele momento, mas o texto não diz isso. O infalível foi o Deus que, desde a eternidade, ao prever a entrada do pecado no mundo, ele já separou o Cordeiro de Deus ali, que foi morto desde antes da fundação do mundo, para que este morresse, por exemplo, pela humanidade. Então não há uma infalibilidade de Caifás. Caifás é um mero instrumento de Deus ou do Espírito Santo, como queiramos naquele contexto. Apesar de ser um antagonista de Jesus naquele momento, ele é um instrumento de Deus e do seu Espírito para trazer uma profecia. A profecia é, sim, inerrante, não um instrumento que atrás, ou o vaso que atrás, ou o canal que atrás, no caso, Caifás, né? Eu creio que isso não valida uma hipotética, por exemplo, infalibilidade dele, e ainda que este fosse o caso, isso não validaria, por uma hipotética sucessão apostólica, todas as demais falas, quando o Papa fala ex cátedra e assim por diante. Salvo engano, ao longo de toda a história da igreja, teve 2 situações apenas que isso ocorreu em termos de mariologia. Depois o senhor pode me corrigir. Então, você não tem isso, por exemplo, no Novo Testamento. Então, a percepção que eu tenho às vezes, padre, é que o desenvolvimento da história da igreja, sobretudo após o ano 100 da nossa era, isto é, com o fechamento do cânon, ano 100, 200, enfim, entrando a Idade Média dentro, pais da igreja e assim por diante, aquilo que é desenvolvido a posteriori, ele é retroagido teológica e hermeneuticamente, e por que não dizer exegeticamente, para que a escritura venha validar, portanto, a tradição católica. É a impressão que eu tenho, e sendo absolutamente franco com o senhor, eu creio que a impressão em geral que os protestantes têm, é isso. Então, desenvolvimentos a posteriori, e que eu diga a mariologia, que daqui a pouco talvez nós vamos entrar nisso, e bem mais tardio, século XVII, século XVIII, século XIX, né? A própria infalibilidade papal é bem tardia, então você pega um elemento de séculos depois, de mais de 1000 anos, e você busca retroagi-lo e procurar um texto bíblico para ver onde esse dogma papal se encaixa. Quer dizer, ele não está claro na Bíblia, é a impressão que eu tenho, mas eu vou tentar pegar alguns textos e costurá-los, porque ali eu poderia então ver a infalibilidade papal, ainda que a Bíblia não mencione papa, ainda que ela não mencione essa tal infalibilidade, ainda que ela não mencione N outras coisas, né, doutrinas e dogmas, então eu tento, numa espécie de hermenêutica de retrovisor, eu retroajo historicamente esse elemento e anacronicamente eu aponto para o Novo Testamento como se esses
dados, doutrinas, dogmas estivessem ali presentes, e não estão, né? E nem permite-nos, a meu ver, serem ali inferidos. Mas, de forma geral, é isso, não quero extrapolar aqui o tempo. Perdão. Então, só para dizer o seguinte, né? Mais uma vez, João 17, Lucas 22, repete o mesmo padrão. Aquilo que Jesus faz por todos, ele faz por Pedro em primeira pessoa. Depois, as portas do Hades e do Sheol, mas existe o múltiplo sentido, né? Também esse sentido que o senhor falou, mas eu só quis dizer ali que a interpretação dos pais da igreja, de vários deles, vão nesse sentido. Sobre infalibilidade, eu acho que o texto de João, embora ele não diga ex professo, que o sumo sacerdote foi infalível, mas ele diz assim, Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus. Ou seja, ele fala de uma profecia que, inclusive, é a despeito do caráter dele, pelo ofício, sendo sumo sacerdote. E eu acho interessante pegar esse tema da retroação que o senhor falou, porque eu acho que é um tema teologicamente profundo. Que é o seguinte, há muitas coisas na história do cristianismo que elas estão presentes de maneira bruta, embrionária na divina revelação. E que hoje, para nós, são pacíficas, mas que um dia não foram. Então, por exemplo, né, quando Nestório foi contra que se chamasse, por exemplo, Maria de Theotokos, mãe de Deus, ou dissesse que Jesus era Deus, ele estava muito mais a favor na expressão de que fosse dito de um modo... O argumento dele era sempre esse. É uma linguagem nova, né? Vocês estão utilizando uma linguagem que não está na Escritura, uma linguagem que não está na Bíblia, mas a igreja entendeu, olha, tudo bem, mas essa linguagem ajuda a entender o que está lá. Alguém poderia dizer, não, o Novo Testamento não diz de maneira explícita, rasgada, que Jesus Cristo é Deus, mas a igreja depois, crendo que Cristo é Deus, interpreta os textos do Novo Testamento para reafirmar sua doutrina. Isso sobre a Santíssima Trindade, sobre a divindade do Espírito Santo, sobre que nós somos salvos pela graça, ou pelas obras, como queria Pelágio, quer dizer, esses debates que aconteceram ao longo do primeiro milênio, em algum momento, sempre se disse, desta ou de outra maneira, isso aqui. Né? E o que me garante que não é uma mera retroação? O que me garante que não é uma mera retroação de um lado, quando eu entendo a divina revelação e as implicações necessárias que estão dentro dela, e isso, por exemplo, tem plena proporcionalidade com os dogmas que a igreja definiu ao longo dos séculos, e com a praxis da igreja, que tem uma coerência histórica impressionante. Né? Então, por exemplo, nós não vamos encontrar um rito eucarístico descrito detalhadamente no Novo Testamento. Porém, é muito interessante que todas as igrejas que reivindicam a sucessão apostólica celebram a Eucaristia do mesmo modo. Ou seja, essa praxis contínua, que pode ser, inclusive, detectada ao longo dos séculos, ela é uma demonstração de que nós não estamos lidando com uma retroprojeção, mas com elementos embrionários que estavam presentes e que depois foram desenviscerados. Faço duas asserções rápidas. Uma, a São Vincent de Lerins, São Vicente de Lerins, como nós dizemos em português, que no seu comunitório fala sobre o desenvolvimento da fé cristã, e o St. John Henry Newman, que agora vai ser proclamado doutor da igreja, que no seu ensaio sobre o desenvolvimento da fé, ele também fala sobre que o desenvolvimento da fé, muitas vezes, ele é como uma metamorfose de uma lagarta em borboleta. Parece que é descontínuo, mas não é. Os princípios estão todos lá. No caso do primado, os princípios estão aqui no Novo Testamento. Bom, comentando rapidamente para tentar entrar aqui na Mariologia, que acho que não vai dar tempo, porque a Mariologia requer um programa só para isso, é muito assunto. Mas, voltando ao assunto de Caifás, o que eu entendo que aconteceu ali, padre, foi algo pontual, né? Enfim, o Espírito Santo veio sobre ele, vamos assim dizer, o texto não está explícito, mas Deus o inspirou para trazer uma profecia sobre a morte de Jesus naquele contexto, mas eu não posso pegar esse elemento pontual e transformá-lo numa espécie de prescrição. Ora, ele é o sumo sacerdote, o Espírito Santo veio sobre ele profetizou, logo Pedro, hipoteticamente, como bispo, quer dizer, você faz uma transferência, a meu ver, que eu chamaria de uma transferência ilegítima, porque uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra na minha perspectiva.
O senhor citou também ideias que são verdadeiras, conceitos teológicos importantes, como a ideia de que Jesus Cristo é Deus e homem, que não está explicitamente formulado no Novo Testamento, é verdade, e a Trindade também não está, só que nós percebemos no Novo Testamento, para não dizer na Escritura toda, Antigo e Novo Testamentos, que Jesus é Deus e homem, cumulativamente falando nas Escrituras, isso é possível de ser visto. A Trindade também, mas a infalibilidade papal não se segue a um non sequitur aqui, né? Não se segue que porque a Trindade ela foi desenvolvida, o conceito ao longo da história da igreja, em concílios, Niceia, Calcedônia e assim por diante, ou que Jesus Cristo é Deus e homem, então, portanto, logo essa ideia da infalibilidade papal segue a mesma lógica, mas a Trindade está claramente na Bíblia. Se você pegar vários textos, atributos dados ao Pai, a Deus Pai são dados a Deus Filho, dados ao Deus Espírito Santo. A divindade de Jesus é vista no Evangelho de João, em Filipenses 2, em vários outros textos, e assim por diante. Então, nesse caso, eu acho que talvez haveria uma transferência ilegítima, conceitual ou teologal, de elementos, de novo, a posteriori, e talvez mais claro já na Bíblia para outros elementos que não estão tão claros. Então, haveria um descompasso na comparação, a meu ver.